Olá, criptomaníacos! O Bitcoin funciona como uma esponja e nesse momento em que os governos estão secando os mercados, o Bitcoin sofre, mas a seca não vai durar para sempre. Antes da gente entrar em todo esse assunto, eu queria perguntar para vocês se vocês gostaram aqui da configuração do estúdio. Mudei um pouco a câmera, botei uns quadros aqui, tá meio distante, mas dá para eu usar o zoom aqui para aproximar quando necessário. Se você gostou, deixa o like aí para eu saber que o estúdio tá legal, ou comente aqui embaixo se você prefere um outro ângulo para a câmera, enfim, coloque nos comentários, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Bom, hoje eu vou começar te convidando para fazer parte da Criptomaníacos. A Criptomaníacos mudou inclusive a própria logo da empresa, mas muitas coisas estão por vir, muitas novidades. É o maior desafio da história da empresa e a gente precisa realmente de profissionais extremamente qualificados, pessoas extraordinárias. Eu vou mostrar para vocês aqui que tipo de vaga a gente está buscando nesse momento, tá? Então, aqui embaixo da descrição vocês encontram um link para esse formulário aqui e a gente explica, né, que a gente nasceu em 2017 como um canal de YouTube. Em 2019 fundamos a nossa plataforma de produtos financeiros e conteúdos educacionais. Estamos crescendo muito desde então. A ideia é tirar do papel um produto único de investimentos em criptomoedas. Vai ser algo realmente diferente do que vocês estão acostumados por aí, mas a gente precisa de bons profissionais para isso, né? Se você tiver em alguma dessas áreas de atuação, preencha o formulário. Então, desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, DevOps, videomaker, UX designer, product designer, product manager, Product Owner, Customer Experience e vendas, tá? Se tiverem alguma outra posição que você acha que se encaixa, coloque em outros aqui, escreva e responda o formulário com algumas perguntas básicas aqui e quem sabe você não vem trabalhar com a gente. Bora para o gráfico? Tá aqui o gráfico diário do Bitcoin, onde a gente percebe fundos cada vez mais baixos para o Bitcoin, desde a alta histórica lá em novembro do ano passado, né, quando bateu os 69 mil dólares, ele vem formando esses fundos mais baixos, respeitando esta linha de tendência branca, exceto nesse curto período aqui, onde ele fez um rompimento, um falso rompimento e voltou para baixo. E aqui embaixo vocês têm um suporte na cor amarela, lá nos 18.800 dólares. Né? O Bitcoin sempre vem fechando acima desse suporte aqui, inclusive quando foi lá embaixo nos 17 mil dólares, né? Ele respeitou o fechamento acima da linha amarela, exceto aqui, ó, num falso rompimento que a gente teve nos dias 21 e 22 de setembro. Tá? Rapidamente voltou para cima desse suporte na cor amarela. Então a gente está no momento agora de decisão, porque está chegando no final desse triângulo que foi formado. Né? Ou o Bitcoin vai romper para cima da linha branca e disparar, ou para baixo desse suporte amarelo, e a tendência seria de uma queda maior. E tem algo interessante nesse gráfico, que são essas duas linhas, essas duas médias móveis se cruzando aqui ao longo do tempo. Que médias são essas, Guilherme? Bom, a linha azul é a média móvel de 21 dias e a linha amarela é a média móvel de 50 dias. E elas realmente servem para impulsionar o preço do Bitcoin em uma das direções, quando cruzam, né? Então, por exemplo, quando ele bateu lá em cima na alta histórica dos 69 mil dólares, vocês percebem que a linha mais próxima, né, mais curta, de 21 dias, ela estava acima da mais longa, que é a amarela de 50 dias. Isso é positivo. Isso diz pra gente que no período mais próximo o Bitcoin está com mais força do que num período mais longo. Olha só, então a direção está positiva. Na hora que isso se inverte, ou seja, a linha azul cruza para baixo da linha amarela, o preço tende a desabar e realmente desaba. E vocês vão notar que esse é o processo ao longo de todo o movimento de preço do Bitcoin. Então sempre tem um cruzamento da linha azul para cima da amarela, testa a linha branca, se falha, o que acontece na sequência é a linha azul voltar para baixo da amarela, prolongando esse período de queda. E olha só o que está acontecendo aqui nesse momento. A linha azul, ela mais uma vez está se aproximando da linha amarela, exatamente no momento onde o Bitcoin está próximo de testar aqui o topo, né, a linha branca, ou o fundo, que é a linha amarela. O que pode acontecer? Se a gente tem esse cruzamento da linha azul para cima da linha amarela e o Bitcoin consegue romper isso aqui, consegue romper essa resistência branca, aí a tendência é uma disparada lá para a região dos 25 mil dólares, né, que a gente já viu acontecer aqui atrás, por exemplo. Então, poderia ter um grande pump do Bitcoin
caso isso volte a acontecer. E é claro que pode acontecer também na direção contrária, ou seja, um rompimento desse suporte nos $18.800, levando a uma queda maior. Mas por que eu acho que isso não vai acontecer? A gente viu um evento nessa quinta-feira aqui, no dia 13 de outubro, muito raro de acontecer, que é essa vela que vocês estão vendo aqui, tem um pavio longo para baixo, né? O preço caiu aqui em torno de 5% e terminou positivo nesse dia. E isso mostra realmente o fim da força vendedora. Como essa matéria aqui explicou, né? Valor econômico. Bitcoin pode avançar, porque o movimento da última quinta sugere iminência de retomada. Aqui eles falam que já houve 15 sessões desde dezembro de 2018, quando o Bitcoin apagou uma queda intradiária de 5% para terminar com um ganho de pelo menos 1%. Logo depois disso acontecer, a criptomoeda teve um avanço médio de 19% nos 60 dias seguintes a esse sinal. Depois de acontecer aquela vela que eu mostrei para vocês, né, um movimento raro de queda muito forte de 5% ou mais, e depois fechar o dia positivo, o Bitcoin em média ganha cerca de 20% nos 2 meses seguintes. Portanto, provando para vocês como é um sinal de esgotamento da força vendedora. Como a matéria explica, o Bitcoin perdeu cerca de 58% no ano de 2022, com os aumentos das taxas de juros dos bancos centrais que drenaram a liquidez dos mercados para segurar a alta da inflação. Eu destaquei isso em vermelho porque é importante para vocês entenderem esse vídeo. Ao contrário de você, que tem que viver com o que recebe, então tem um bom balanço entre receita e gastos, o governo ele não tem um bom controle, então ele não se financia somente com o que recebe de impostos, ele gasta mais do que arrecada. E como que ele faz para conseguir pagar as suas contas? Ele gera dívida. E como é que funciona? Ele emite título. Então o governo vai lá, emite um título para o mercado, esse título que você compra aí nos bancos, prometendo que vai te pagar isso lá na frente com juros de, sei lá, 10%, 15% ao ano, e o mercado compra. Então o governo vai gerando dívida, vai aumentando a sua dívida, e como que ele te paga depois se ele não tem essa organização financeira nem para viver com o que recebe? Ele emite mais títulos, mais dívida. Então notem como é um esquema de pirâmide, é um golpe de pirâmide. O governo paga quem está saindo, quem está vendendo os títulos com dinheiro de quem está entrando. É um golpe de pirâmide, como qualquer pirâmide que vocês veem aí, inclusive em criptomoedas, né? Você vai lá resgatar teu dinheiro, o dinheiro que você consegue resgatar durante um tempo é o dinheiro do cara, do bobo que está entrando nesse esquema. Então o governo vai emitindo mais dívida, mais títulos para pagar pela própria dívida. E o que acontece quando as pessoas resgatam dinheiro, né, vendem seus títulos, é que essas pessoas vão comprar outras coisas, né? Então quer dizer, você vendeu o título, pegou dinheiro, vai injetar esse dinheiro em ações, em criptomoedas ou comprando coisas no mercado, e isso acaba gerando inflação. Essa é a liquidez, esse é o aumento de liquidez. O governo comprando títulos, comprando coisas podres do mercado, dívidas que ele mesmo lançou no mercado, isso é a liquidez, é a facilidade que o mercado tem de converter esse lixo em dinheiro. Só que quando a inflação começa a subir muito, o que o governo faz? Ele fecha a torneirinha, ele para de comprar o lixo que ele jogou no mercado. E aí ele muda as regras do jogo. Ele fala, não, pessoal, agora eu não aceito mais esse lixo, eu não vou comprar mais títulos, não vou comprar mais dívida, você que fica aí com esse papel, porque eu não vou liberar mais dinheiro. E na hora que ele faz isso, o que acontece? Acabou a liquidez do mercado. Não tem tanto dinheiro em circulação, e aí, como as empresas e pessoas não conseguem comprar tantas coisas, a tendência é que a inflação caia. Todos esses investimentos funcionam como uma espécie de esponja dessa liquidez, tirando o excesso do mercado. Então as pessoas vendem títulos, vendem a dívida para o governo, esse dinheiro entra no mercado e vão para esses investimentos, né? Podem ser ações, podem ser criptomoedas. Só que existem algumas esponjas que são melhores do que outras. O que acontece no mercado como um todo, inclusive nas ações, é que conforme a demanda por aquela ação ou por qualquer ativo vai subindo, a oferta tende também a subir. Então aumentam o número de ações, como aconteceu, por exemplo, com a Tesla algumas vezes e com tantas outras empresas. Então tudo que sobe, né, por exemplo, o ouro também, começa a subir a demanda por ouro, o preço dele sobe, e o que acontece? Começa também a subir a oferta, porque começa a ter mais mineradores de ouro, encontram mais ouro,
ouro. Isso faz com que a oferta também suba junto com a demanda. Então a esponja não funciona tão bem. Já no caso do Bitcoin, a demanda pode subir muito, o preço do Bitcoin pode disparar, que isso não aumenta a oferta dele, que é limitada em 21 milhões de unidades. É por isso que ele é uma esponja melhor do que os outros ativos do mercado. Se o Bitcoin é uma melhor esponja do que outros ativos do mercado para sugar essa liquidez, o que vai acontecer pouco a pouco é uma migração do sistema tradicional para o Bitcoin. Então o governo faz esse processo, esse esquema de pirâmide dele com títulos e dívida, e parte desse valor migra para dentro do Bitcoin. Investidores, pouco a pouco, vendem esses títulos de volta para o governo e, em contrapartida, compram Bitcoin, mudando, portanto, de sistema. É uma espécie de frase bíblica: dai a César o que é de César. O papel moeda não é do governo, então dai a César o que é de César. Você entrega esse dinheiro de volta para o Estado e sai desse sistema estatal migrando para o Bitcoin. Esse gráfico aqui mostra o resultado disso, né? A linha preta é o preço do Bitcoin, a linha azul é o total de ativos dos bancos centrais, dos maiores bancos centrais do mundo. Estou falando de Estados Unidos, China, Japão e União Europeia. Então notem a completa correlação entre essas duas linhas, né? Sempre que os bancos centrais aumentam a sua quantidade de ativos, aumentam a liquidez, ou seja, eles estão comprando qualquer porcaria que eles jogaram no mercado, né? E aí entra dinheiro no mercado, eles recompram esses títulos, recompram essas dívidas, e em contrapartida o mercado fica com mais dólares e reais e euros na mão para comprar outros ativos. O que acontece? O Bitcoin dispara. Quando esses bancos centrais tentam enxugar o mercado, como aqui, ó, tentam parar de recomprar esse lixo, o que acontece é o Bitcoin ter uma queda, porque falta liquidez para ele absorver. E olha só o que aconteceu a partir de 2020. Essa linha azul deu essa disparada absurda, os ativos desses bancos centrais aumentaram aqui da casa dos 20 trilhões para 33 trilhões, e foi aí que o Bitcoin bateu na sua alta histórica lá nos 69 mil dólares. Está vendo os topos? Os topos são praticamente no mesmo momento, né? Liquidez do mercado na máxima, Bitcoin também na máxima. De lá para cá, devido à inflação causada por isso, os governos fecharam a torneira, pararam realmente de recomprar esse lixo, e é por isso que a liquidez caiu, e junto também vários ativos, incluindo o próprio Bitcoin. Então o Bitcoin não gosta dessa seca, né? Ele existe justamente para secar o excesso do mercado, corrigir essas distorções, e na hora que os governos conseguem evitar o excesso, que é raro de acontecer, o Bitcoin acaba sofrendo muito, como sofreu aqui dos 69 mil até os 19 mil dólares atuais. Agora, vocês podem olhar para esse gráfico, a tendência dessa linha azul, ela nunca é de queda, né? Ela pode ter quedas aqui momentâneas, mas que não duram muito tempo e são seguidas por aumentos ainda maiores que levam realmente o Bitcoin a altas exponenciais. Essa é a tendência do sistema até ele morrer, porque é um sistema de pirâmide, e toda pirâmide, uma hora ou outra, ela colapsa. O sistema estatal também está chegando próximo do seu limite, próximo do colapso, e isso significa que teremos uma migração do sistema atual para um sistema do Bitcoin, um sistema onde não existe excesso, não existe irracionalidade monetária. Na minha visão, a gente está se aproximando muito desse momento que a gente teve aqui em 2020, ou seja, após o governo conseguir segurar essa liquidez, ele foi obrigado a abrir a torneira e fez esse pump aqui, né, de liquidez, e também um pump no Bitcoin. Ele não tem como manter essa baixa liquidez porque ele viciou o mercado em alta liquidez. Essas ações com preços estratosféricos ocorrem justamente pelo dinheiro em excesso. Na hora que não tem esse dinheiro em excesso, a realidade bate, as ações desabam. E com isso, você tem demissão em massa dessas empresas, isso gera desemprego, isso gera problemas econômicos graves e pressão para cima do governo, que é obrigado agora a retomar a liquidez para evitar uma crise ainda mais grave. Foi isso que aconteceu aqui, por exemplo, em 2020, né, que gerou esse pump na linha azul e também um pump no Bitcoin, e eu acho que a gente se aproxima de um momento agora parecido, se a gente olhar para esse gráfico aqui. Olha só como os dois momentos, né, lá de 2017 a 2020 e de 2020 para frente agora, né, o momento atual, tão parecidos. Então a gente teve lá essa alta histórica aqui, e depois são 380 dias com o preço caindo e lateralizando, segurando nesse suporte que vocês estão vendo aqui, essa linha preta. Acontece que depois de 380 dias, o preço desaba 45% e leva 180 dias para voltar para o mesmo patamar anterior.
E a partir daí o preço finalmente decola, né? Ele dispara absurdamente 330% até o halving e depois mais 550% a partir dali. Notem como o período de 2020 para frente também é muito parecido com o gráfico acima. Depois de encontrar um pico nos 65 mil dólares, a gente teve 500 dias aqui do preço respeitando esta linha preta que vocês estão vendo. Depois ele rompe para baixo, caindo também 45%, como lá em 2018, 2019, né? E agora a gente já tem 132 dias. Lá atrás foram 180 dias. Mas pode ser que leve mais tempo. A gente não sabe o tempo que vai durar. Para mim, os 17 mil foram o fundo do poço e a gente vai ter uma recuperação a partir de algum momento aqui e depois um movimento de alta até o halving e depois do halving uma explosão ainda maior. Então os ciclos são muito parecidos e quando a gente olha para o RSI aqui embaixo, ó, vocês notam também a mesma coisa, né? Traçando essa linha nos 45 de RSI, vocês notam como somente nesse curto espaço de tempo aqui o RSI fica abaixo dos 45, e é justamente o fundo do poço. E olhem aqui embaixo como também estamos num momento similar ao de 2017 e 2020, né? Finalmente o RSI encontrou esse momento abaixo dos 45, que tende a ser uma curta duração e mostrando o fundo do poço. Então, para mim, a gente está em fundo do poço e no momento de retomada do Bitcoin, que deve estar alinhado com o aumento de liquidez por parte dos bancos centrais. Não dá para segurar a barra por muito mais tempo sem destruir completamente as economias. Se você está numa situação financeira apertada, mas não quer se desfazer dos seus bitcoins no fundo do poço, né, vendê-los quando o preço está muito baixo, você pode pegar empréstimos utilizando para isso as suas criptomoedas. A Ledger, que é patrocinadora do canal, te permite fazer isso. E eles também mudaram de marca, mudaram o site, está muito legal. Olhem aqui agora a nova Ledger, está aqui, a nova logo da Ledger, um site totalmente refeito para vocês, onde os ativos digitais ganham vida, conforme fala a Ledger. Coloque seu Bitcoin no piloto automático. Não deixe seu BTC parado. Ganhe até 6% ao ano com seus BTCs e mais do que isso com o SDC. Por que escolher a Ledger? Simples e transparente, com sede no Canadá, segurança total para os seus ativos. E ao contrário de outras empresas de empréstimo com cripto no mercado que tiveram problema, a Ledger não para de crescer. Olha essa matéria aqui que a gente viu na Cripto Fácil. Ledger entra na disputa com a FTX pela compra da BlockFi. BlockFi foi uma das empresas de empréstimo que tiveram problemas no mercado e a FTX, uma exchange enorme no mercado, tentou comprar e a Ledger está na disputa também. O CEO da Ledger disse: dada a sua força operacional, a Ledger está atualmente avaliando várias oportunidades para ampliar sua liderança em empréstimos de ativos digitais. No momento, não podemos compartilhar detalhes adicionais, mas eu compartilho. A Ledger, além de tentar comprar a BlockFi, comprou essa empresa aqui, Axe Novum, visando oferecer mais opções de investimento para a gente, né, que sempre busca aí alternativas de viver com as nossas criptomoedas. E a vantagem de não vender seu Bitcoin é que, pegando o empréstimo na Ledger, por exemplo, você não é taxado, você não paga impostos. Então, é uma forma legal da gente manter o nosso Bitcoin e conseguir sobreviver aí em momentos complicados como esse. Quem tiver interesse, o link para a Ledger está aqui na descrição e o link para o formulário para você que quer trabalhar na Criptomaníacos também está aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.